agora, gente, nós vamos falar aí sobre o sono, né? Porque o sono é um problema aí que muitas pessoas passam e que precisa, né, de diagnóstico e tratamento. E a nossa convidada é a médica do sono, né, a doutora Carolina Soares. Ela está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas e, como eu falo, de vocês de casa também. Podem mandar lá para a gente no 4599254747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, Carolina. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Obrigada. Boa tarde, pessoal em casa. Prazer estar aqui. E a gente fala bastante, né, da importância de um bom sono, né? E agora com esse friozinho é tão bom ficar dormindo também, mas muitas pessoas não conseguem. Por um problema que tem a ver com o sono também, que é a apneia do sono. Então a gente vai começar falando sobre isso aí. Eu queria que a doutora explicasse pra gente, né, o que é a apneia do sono, doutora? Então, a apneia do sono é quando a gente tem aquelas pausas na respiração, Mauro. As pessoas às vezes pensam que tem que ser uma parada de respirar longa. Não, na verdade, se eu tiver uma restrição da passagem do ar, então geralmente essas apneias elas vêm acompanhadas de um barulhinho, o barulhinho do ronco, que está indicando que está difícil passar o ar pela garganta. Então essa apneia nada mais é do que a dificuldade do ar de passar da região do nariz até os pulmões. E isso tem que ser tratado porque é um sinal de que está faltando oxigênio. Imagina quanto que eu vou dormir mal se eu ficar sem oxigenar de uma forma correta meu corpo. E ainda fazendo aquele barulhinho que às vezes incomoda quem está do lado também, 90% né, das pessoas que têm apneia do sono vão ter o ronco como grande sinal de aviso. Então, não é todo mundo que ronca que tem apneia, mas quase todo mundo que tem apneia tem o ronco. Então, é por isso até que eu queria que a senhora explicasse, porque tem vários tipos de apneia do sono também, né? Tem. A gente tem basicamente 3 tipos. A mais comum, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, quando eu estou inspirando, no final da minha inspiração, quando eu vou soltar o ar, fecha. A passagem do ar fecha, então acontece uma obstrução. Mas tem algumas patologias, alguns casos, que a pessoa pode fazer o que a gente chama de apneia central. Então, o organismo da pessoa, o drive respiratório cerebral, não manda a pessoa respirar. Então, não existe esforço respiratório. A pessoa entra em apneia por algum problema do drive respiratório. Isso a gente vai ter em doenças cardíacas graves, em algumas doenças neurológicas. Então, ali a gente está tratando uma doença diferente da apneia obstrutiva do sono. E tem uma apneia obstrutiva do sono que ela começa obstruindo, mas já faz tanta falta do oxigênio que ela acaba virando o que a gente chama de apneia mista. Então, ela começa como uma apneia obstrutiva e acaba que o corpo fala, já que está difícil respirar, vamos parar, deixa que pare. E aí a gente começa a ter uma ideia do quanto que isso é um problema, né? E assim, e sobre as causas da apneia do sono, doutora, quais que são elas? Também do sedentarismo um pouco? Então, aí é multifatorial, mas disparado. Por que 1/3 da população adulta tem apneia do sono? Então, isso é muito importante falar. Aqui nós estamos aqui no estúdio em 5, 6 pessoas, 2, 3 tem apneia. Com certeza. Entende? E por que isso acontece? O que está acontecendo conosco? Estamos engordando. Então, um grande fator de risco para o desenvolvimento de apneia obstrutiva do sono na população adulta hoje é o engordar, é o sobrepeso. Então, a gente sabe que 1/3 da população também está sofrendo com sobrepeso, 20% das pessoas aí já chegam a ter obesidade no Brasil. Então, ali é o primeiro fator de risco. Outro é alguns fatores hormonais. Nós mulheres, a gente se dá bem até a menopausa, Mauro. A gente tem um hormônio que faz o drive respiratório ser mais inteligente. Digamos que o estrogênio e a progesterona protegem a mulher. Em compensação, quando a mulher entra na menopausa e os homens lá pelos 30, 40 anos, já tem um aumento de um fator de risco. Então, quando eu tenho muita testosterona, eu tenho um risco aumentado de ter apneia obstrutiva do sono. E claro, nossa, se eu tiver nariz entupido, garganta entupida, amígdala grande, língua muito grande, eu também vou ter um risco maior. Então, são fatores anatômicos, a obesidade e fatores hormonais, a gente pode dizer que são esses os principais. E todo mundo é um músculo, né? Um não, são vários músculos que vão estar funcionando durante a noite.
Quando a gente envelhece, o que acontece com o músculo? Fica mais flácido. Fica mais flácido e mais fraco. O barulhinho aumenta. O barulhinho aumenta. Na verdade, a gente tem uma dificuldade de manter a patência, de manter essa via aérea aberta, né? Essa garganta, ela não consegue se manter enquanto eu relaxo o músculo para descansar. Ela não mantém aberta o suficiente para fazer a troca gasosa. Carolina, a senhora começou a falar ali dos fatores de risco, né? Um dos que preocupa bastante na apneia do sono é aquele tempo que você fica sem respirar ali também. Até de repente quem está dormindo do lado se assusta. A mesma pessoa às vezes acorda com o próprio ronco. Isso é perigoso também, né? Então, a gente tem 2 fatores que são muito importantes. Quando faz essa obstrução, 2 coisas vão acontecer. Uma é a falta do oxigênio. E aí, se eu fico segundos, às vezes a pessoa fica quase 1 minuto, Mauro, sem puxar o ar. A quantidade de oxigênio que deixa de circular é gigante. Então, o oxigênio, se você estiver monitorando, estava lá em 95, ele cai para 84, 80. Então, faz uma falta de oxigenação que libera um estresse oxidativo tremendo. E quando o organismo sente isso, ele tem uma ação, ele ativa todo o sistema como se você estivesse numa parada respiratória. Então, você tem aumento da frequência cardíaca, você acorda, você libera um monte de catecolamina, que são hormônios estressantes, né? Então, você fica todo prejudicado e não vai ter aquela noite de sono reparadora. Doutora, e feito o diagnóstico ali, como que ocorre esse tratamento? Então, primeiro é interessante a gente fazer. E como que eu sei? Eu vou colocar então minha esposa com o oxímetro no meu dedo ali de castigo, né? Porque a grande maioria na nossa faixa etária vai ser homens. Mas os exames, então a gente tem o exame tradicional, que é a primeira linha, que é aquela polissonografia, que a pessoa vai dormir lá no hospital. É um exame chato, é uma noite de monitorização, não é uma noite de sono de casa. Então a gente está comparando o normal com o da paciente para ver se ele tá. Não é uma noite normal de casa, que fique claro. E hoje a gente tem, como é muito prevalente, a tecnologia foi evoluindo. Então existem várias outras maneiras, outros exames de polissonografia que podem ser realizados na casa do paciente. Então, quando o médico especialista ele acha que tem uma alta probabilidade do diagnóstico de apneia, ele pode usar até uma oximetria associada com celular, com aplicativo determinado que faz esse diagnóstico. A gente está em casa mesmo. Então, existem vários exames, equipamentos que vão em casa e até tem pesquisa saindo já com esses esses smartwatches, que já validando o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono por ali. Então, tem que ser tratado, tem que ser diagnosticado. Uma vez que eu tenho o diagnóstico, o que eu vou fazer? Fazer com que a respiração continue acontecendo. Se eu tenho uma deformidade, então a gente pode operar um septo, ou corrigir uma garganta, corrigir um nariz que está, né, um queixo que está fora do lugar, uma mordida que pode estar ruim. Eu posso fazer o uso de umas placas que os dentistas fazem, que faz como se fosse manobra de socorrista, de jogar o queixo para frente. Dorme com placa que joga o queixo para frente. E nos casos que são necessários, a gente pode pensar também em fazer o uso de um equipamento de CPAP, que até o pessoal jogou a imagem ali um pouquinho, que é aquela máscara. Quando a gente vê, a gente assusta um pouco. Mas lembrar que existem vários modelos de máscara. E o que essa máscara está fazendo? Ela é uma interface para fazer o ar ser empurrado. Então, é uma máquina essa aí. Essa é uma máscara, gente, que é grandona. Essa é uma figura até mais antiguinha. Hoje a gente tem equipamentos muito mais confortáveis, silenciosos, que a máquina é um gerador de ar. Então, ele vai empurrar ar para manter a garganta aberta, não deixar faltar oxigênio e impedir tudo de ruim que vem aí. Essa, olha que bonitinha, essa já bem mais bonitinha, né? É isso que é uma das opções de tratamento. Mas tem cirurgias, tem várias coisas, né? Então, tem que primeiro diagnosticar. E tem maneiras de prevenir, doutora? Tem, gente. Então, primeiro, controle do peso, se o maior fator do risco é esse. A gente não ser sedentário. Lembrar que é um músculo, e o músculo, quando eu trabalho um músculo, eu estou trabalhando o corpo inteiro. Não dormir pouco, tentar priorizar o sono, dormir 7, 8 horas ali, né? Tentar fazer uma higiene do sono adequada e procurar tratamento se você já vê que tem dificuldade de manter a respiração nasal, porque tem que respirar pelo nariz. Se eu não respiro bem pelo nariz, eu vou acabar fazendo um erro nessa musculatura. Então, de pequenininho até o idoso,
A dica é essa, respire pelo nariz, mantenha peso e músculos ativos. É isso aí, gente, que uma noite de sono é muito importante para tudo. Eu vi que chegaram perguntas ali, mas eu vou ter que trazer a doutora outra hora, que isso vai render um assunto muito bom. Vou ver se ela pode vir a semana que vem com a gente também, para a gente continuar esse assunto. Então você pode continuar mandando as perguntas na área da apneia, do sono também, que nós vamos chamar a doutora Carolina novamente. Mas eu vou deixar o Insta dela também, se tiver em dúvidas aí, ó, pode sugerir a pauta para ela e mandar a pergunta que ela vem responder para a gente. Gratidão, doutora. Bom retorno Imagina, ao consultório. obrigada. Obrigado.